Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale. No programa da semana passada, da sexta-feira da semana passada, você viu aí o trabalho da escola Ellen Keller de Balneário Camboriú, que treina cães-guia e que agora inaugurou um centro de treinamento, graças aí a um trabalho de 21 anos batalhando por esse centro de treinamento. É um trabalho importante. No programa de hoje, você vai ver um projeto de extensão da Univale que utiliza cães na clínica de fisioterapia da universidade para atender os pacientes encaminhados pela rede pública de saúde. E também esse projeto aí recebeu um reforço grande de voluntários aí que emprestam os cães de estimação para reforçar aí o número de cães e, consequentemente, o número de atendimentos. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui com a professora Maria Paula, que é a coordenadora aí desse projeto, e também com a Luana Fernandes, que é estagiária de fisioterapia da Clínica de Fisioterapia da Univale. Obrigado pela presença de vocês. Professora, isso é uma batalha bastante grande também, né, como a Ellen Keller lá dos Cães Guia, que vocês começaram em 2012 com esse projeto de extensão, né? E agora ganhar esse reforço também através dos voluntários. Como é que está sendo desenvolvido todo esse projeto aqui, professora? Na verdade, assim, em 2012 iniciou a ONG Pequenos Doutores, que em 2013 nós começamos os atendimentos. O projeto de extensão em si começou em 2015, então nós estamos no segundo ano. E aí sim, quando entrou o projeto de extensão, é que a gente teve esse aumento do número de voluntários, porque nesse projeto hoje participam 6 professores, sendo 4 do curso de fisioterapia, eu que sou do curso de fisioterapia e também do curso de ciências biológicas, e uma professora do curso de fonoaudiologia. Junto conosco, com os professores, nós temos os alunos, que são também 2 bolsistas da fisioterapia, uma da fonoaudiologia e uma das ciências biológicas. E esse projeto, então, ele tem vários objetivos, na verdade. Instrumentalizar as pessoas que estão trabalhando com isso, porque quando a gente iniciou, a maioria das pessoas não sabia direito como fazer, como atuar. Então a ideia é mostrar para os acadêmicos e para os professores que têm interesse em fazer atendimentos com as intervenções assistidas por animais, como é que a gente consegue fazer as adaptações, né? Porque na verdade praticamente toda a intervenção pode ser adaptada para o uso com o animal como um mediador, como um facilitador desse atendimento, desse tratamento, né? Então a ideia é fazer essa instrumentalização, e para isso nós temos reuniões semanais com a equipe toda, em que as alunas normalmente buscam na literatura o que a gente tem de intervenção assistida nas devidas áreas e apresentam em formas de seminários. Então a gente tem um ciclo de seminários em que a gente faz esse estudo mais sistemático, mais bibliográfico e mais científico de como é que essas coisas estão acontecendo. Além disso, a gente prepara também material para as intervenções de educação em saúde, que eu acho que é um dos pontos fortes do projeto de extensão, porque aí a gente conversa com a comunidade e aí nas salas de espera da fonoaudiologia e da fisioterapia, com os pais das crianças que são atendidas na SEMESP, porque a gente tem também atendimentos que acontecem lá. Atendemos o grupo de cardiopatas que estão na clínica em tratamento. Fizemos com o grupo de afásicos, né, Luana? Fazendo a avaliação e explicando então ações específicas em saúde. E aí nós temos alguns temas em que a gente utiliza o interesse pelos animais e a gente fala de saúde e condições de cuidado com os animais, mas sempre como maneira de entrar no assunto para a gente discutir a saúde das pessoas. Então nós tivemos um primeiro ciclo, que a gente repete isso dependendo do público, né? Que a gente falava de vacinação, de vermifugação para os animais, e aí o programa de vacinação, como é que a gente deve fazer para gatos e cães domésticos, e aí a gente inicia perguntando sobre como é que vão as vacinações das pessoas da família. Então, o programa de vacinação das crianças, dos adultos, dos idosos,
A mesma coisa com questão de vermífugo, com que frequência a família também toma, porque isso é uma coisa que todos nós devemos fazer. Então a gente usa isso, né? Depois, Luana, nós fizemos o das quedas, né? Isso, com o grupo de Parkinson também, e a gente fez também com o dos afásicos, né? Então, a gente passou a trabalhar, por exemplo, cuidados com os animais no sentido de escapar, atropelamentos, acidentes domésticos envolvendo os cães e os gatos, mas depois a gente usa isso como uma forma de prevenir acidentes domésticos com as pessoas em casa. Então, a altura do mobiliário, se a pessoa mora sozinha, se tem tapetinhos, por exemplo, em áreas que escorregam, enfim. Então, a gente usa esse interesse, primeiro em relação aos animais, para tocar no assunto de condições de saúde das pessoas, né? E a última fase agora, nós estamos trabalhando com castração e controle de natalidade, primeiro dos cães e abandono, questão de posse responsável, e a gente acaba falando de controle familiar, então de como é que as pessoas lidam com o controle familiar, quais são os métodos disponíveis para que a família consiga fazer, porque às vezes acontece muito de pessoas que têm crianças que têm deficiências por problemas genéticos, por exemplo, né, que são transmitidos pela família. E muitas vezes, sem saber disso ou sem se dar conta, às vezes tem uma primeira criança com essa condição, tem mais 2 ou 3 filhos, mais 1 ou 2 acabam apresentando os problemas. Então é um projeto bastante amplo, que não é, na realidade não é só o uso do animal na terapia, né? Não, na verdade a gente usa o foco do animal pelo interesse que ele desperta, e essa é a grande vantagem do uso do animal, porque na verdade ele acaba facilitando o tratamento como um motivador mais do que qualquer outra coisa, e aí uma pessoa que normalmente não se dispõe a fazer um determinado exercício, quando ele passa a fazer pela presença do cão, é óbvio que o resultado fisioterapêutico, fonoaudiológico, ele aparece com mais facilidade, porque a criança, o idoso, seja lá quem for, que esteja fazendo o tratamento, ele adere a esse tratamento com muito mais tranquilidade, carinho e vontade. Pois é, a gente tem umas imagens aí da Luana, né, aplicando a terapia lá no Tione, que é a primeira vez que o Tione estava fazendo essa terapia, que ele até está fazendo umas abdominais, né? Sim, assim, então, isso a gente conversou com ele numa matéria que fizemos, isso incentiva bastante a fazer esse tipo de exercício, que abdominal não é fácil nem numa academia. Quanto mais a pessoa que tem alguma certa dificuldade, uma lesão, ou no caso dele, amputou a perna, né, Luana? Sim, nesses casos, assim, todos os exercícios que a gente utiliza, o cão sempre vai auxiliar no nosso trabalho. Então, às vezes, sem o cão, ele faria poucas repetições. Aí, a partir do momento que a gente coloca o cão ali, isso é um incentivo, isso motiva ele a fazer cada vez mais. A gente acaba conseguindo um resultado melhor com aquele exercício. Agora, o que é esse exercício também de pentear o cão? Para que isso serve? Então, ali no caso, ele estava sentado na bola, né? Aí, como ele teve a amputação, o nível dele de amputação foi ali, né? Acima no joelho, né? A gente coloca ele sentado na bola para trabalhar um pouco do equilíbrio, né? Porque como ele já está fazendo uso da prótese, a gente está adaptando ele às atividades dele do dia a dia. Então, a gente colocou ele ali sentado na bola, e o fato de escovar, ele está fazendo uma atividade sentado na bola, e isso está gerando um certo desequilíbrio dele sobre aquela bola, está trabalhando o equilíbrio, e assim como aquele fato dele estar fazendo carinho ali, penteando o cão, isso está trabalhando um pouco também da coordenação motora desse paciente. Agora, para você também é uma nova alternativa na realidade, né? De trabalhar assim, ao invés da fisioterapia convencional, né? Sim. Trabalhar com animais, né? Isso é interessante também para quem está em formação na realidade, né? Sim, isso é bem interessante, porque a partir do momento que a gente começou a implantar a terapia assistida por animais nos atendimentos, todo mundo percebeu assim, todos esses benefícios que ela pode trazer, de facilitar o nosso tratamento, de todos os benefícios que ela traz para o próprio paciente, que é, no geral, assim, um bem-estar emocional, um bem-estar físico, social, né? Facilita a interação daquele paciente.
Então, a gente vê que a partir do momento que a gente implantou, os profissionais que começaram a trabalhar com isso, que foram acadêmicos aqui da fisioterapia, do estágio, né? Alguns da Fono, também lá na Semesp, os outros profissionais que vêm, eles começam a se interessar também, eles querem trazer isso para os pacientes deles, os pacientes veem e querem também fazer. E então, nossa, isso é um resultado que a gente vê. A gente vê tanto a evolução do paciente ao longo do tratamento com o cão, como também do profissional, que ele começa a aprender a lidar ali com o cão, porque é novo. É difícil, assim, no primeiro momento, ele saber como vai lidar com o cão, como que vai posicionar. E daí isso vai passando o tempo, ele vai cada vez criando novos exercícios e vai vendo uma ampla possibilidade que ele pode ter de utilizar o cão no tratamento dele. Tá certo, então a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai conversar novamente sobre isso. Eu já percebi que é interdisciplinar também, né? Envolve a fonoaudiologia. Sim. Vocês falaram aí em pessoas que têm afasia, é isso, professora? Isso. Que é um problema também neurológico, mas que atinge também a fala, né? A gente vai saber como que isso é aplicado também e vamos saber como é que é o projeto de extensão fora dos muros da universidade também, professora. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale, para você que sintonizou a TV Univale. Agora nós estamos falando de um projeto muito bacana aplicado aqui na Clínica de Fisioterapia da Univale, que é a terapia com auxílio de animais. Aqui no estúdio eu converso com a professora Maria Paula, que é a coordenadora desse projeto, e também com a Luana, que é estagiária da Clínica de Fisioterapia da Univale. E é um projeto bacana porque é de graça, pessoal. As pessoas são encaminhadas pela rede pública de saúde e podem fazer essa reabilitação aí com os animais, que a professora já falou bastante aí dos resultados aí desse projeto, a Luana também já falou. Professora, a senhora falou que realmente inclui, né, as pessoas, estagiários e profissionais e professores da fisioterapia, da fonoaudiologia também, das ciências biológicas, claro, porque envolve animais e tudo mais, né? Na fono, a senhora falou da afasia, né? O que isso proporciona? Na realidade, o afásico é a pessoa que sofreu algum trauma neurológico, que começa a trocar as palavras, né? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, a gente, na fono você tem essa aplicação na afasia. Nós temos trabalhado também com crianças autistas e crianças com perdas auditivas graves. Então você também usa o animal como um incentivador para esse desenvolvimento da comunicação, da fala. Então, por exemplo, uma criança que ela não se comunica por causa do autismo ou por causa de uma deficiência auditiva grave. A gente usa o cão como um incentivador para ensinar as cores, para ensinar as letras, para ensinar os números, para a questão das pronúncias, e eles vão brincando. Com a questão da afasia, muitas vezes o adulto, quando sofreu lá um AVE, por exemplo, e uma das sequelas é essa dificuldade com a questão da fala. O indivíduo evita muitas vezes de conversar, ele tem vergonha às vezes de se colocar, porque ele tem a questão cognitiva preservada, mas a fonação, o aparelho, né, que é muscular, né, depende de controle nervoso, a pessoa pensa no que ela quer falar, mas ela tem a dificuldade da pronúncia, ela tem a dificuldade de expressar aquilo que ela está efetivamente pensando. E muitas vezes isso acaba fazendo com que a pessoa pare de tentar ou tenha vergonha de conversar, e aí você usa o cão como um incentivador para que esse tipo de coisa deixe de acontecer. E às vezes acontece muito de o próprio cão incentivar esta conversa, né? Nós temos, por exemplo, programas em outros estados, em outros lugares do país, em que incentivam a leitura. Então a criança tem dificuldade de ler, por exemplo, ou tem problemas na fala, né, com pronúncias erradas, e você faz a criança, por exemplo, ler para o cachorro, porque aí ela não tem vergonha, porque na sala de aula ela tem vergonha de fazer a pronúncia errada, por exemplo.
Então a gente treina o cão, você pode colocar o cão, por exemplo, sentado do lado da criança, e aí você tem truques, obviamente, que a gente pode esconder os petiscos no meio das páginas do livro, por exemplo. E aí o cão fica muito atento ao seu livro e a criança está lendo, né? Então tudo isso desenvolve a questão da comunicação, da fala. Então, na verdade... Quer dizer que não é só na fisioterapia e na fonoaudiologia, né? É no desenvolvimento do aprendizado também, né? Hoje, na verdade, tem as 3 áreas. Tem a questão terapêutica, que aí praticamente todas as áreas da saúde podem ser incluídas, né? Porque hoje a psico tem várias aplicações. A questão de enfermagem, a medicina nas visitas em hospital, que a gente sabe que também diminui o tempo de hospitalização, por exemplo. Então, na área da saúde, todas as áreas praticamente se beneficiam, né? E a gente tem também um foco muito grande na educação. Então, nós aqui não temos atuado nisso, mas você pode usar como facilitador de aprendizado, por exemplo. Então, hoje é uma área muito ampla. Aqui também, nas ciências biológicas, por exemplo, a aluna que é bolsista nossa, está desenvolvendo o TCC dela nessa área com a aprendizagem do cão e o treinamento do cão, porque a gente também não pode esquecer do lado deles, né? Então, assim, na verdade, é um trabalho que por si só ele é multiprofissional e ele pode envolver e trazer benefícios para infinitas áreas hoje nos atendimentos, na relação e mais do que tudo na questão emocional, né? Bacana. E como é que é para você, Luana, essa experiência assim de ver pacientes se recuperando através desse projeto? É muito interessante, porque desde o início, logo que eu entrei no projeto, eu já comecei a perceber essa nova forma, né, que a gente tem de estar atuando nos atendimentos, que era desconhecido para a maioria das pessoas aqui da Univale, os acadêmicos que atendiam, e isso foi se tornando meio que um desafio. E a gente começou a ver como isso proporcionava benefícios. E, assim, uma coisa muito importante é que quando a gente inclui esse tratamento nos atendimentos, geralmente os pacientes que o utilizam, né, que são os que a gente foca mais, são geralmente aqueles pacientes que já são atendidos há muito tempo na fisioterapia. Às vezes eles fazem fisioterapia desde que nasceram, que vão ter uma caminhada muito longa ainda dentro dessa terapêutica. Então, isso vem para eles como uma nova forma, assim, aquilo deixa de ser para eles uma simples terapia. Uma rotina, né, que às vezes torna monótona, né? Deixa de ser algo que eles estavam muito acostumados, que às vezes eles não estão mais nem muito concentrados. Então, às vezes estão ali só muito no físico, né? Então, quando a gente inclui o cão, eles ficam totalmente envolvidos na terapia. E isso, acho que o aprendizado que a gente tem como acadêmico, toda essa possibilidade que a gente tem é muito satisfatório. Agora, professora, vocês também fazem um trabalho no Asilo Dom Bosco, né? Com cães. Como é que é isso, professora? É um trabalho de extensão também, né? Então, na verdade, assim, na maioria dos atendimentos, né, todos esses que nós estamos falando, são atendimentos individualizados. Então, você tem o cão atendendo um paciente especificamente, né? No Asilo Dom Bosco, a gente tem uma visita mensal, que é feita pela ONG, né, pela Pequenos Doutores, e aí nós temos os 9 cães que hoje fazem parte da ONG, 14 voluntários e os acadêmicos que podem se associar tanto à ONG como ao trabalho de extensão, que podem ser voluntários, porque elas são bolsistas. Mas nós temos acadêmicos voluntários também, né? E aí vamos com a equipe toda uma vez por mês ao asilo, e aí para visita mesmo. Os idosos adoram a visita, porque muitos deles ali são as poucas pessoas que eles, né, inclusive recebem, né, como visita, porque muitos deles, as famílias não visitam, abandonam, infelizmente. É uma realidade muito triste, mas é uma realidade. E aí vai a equipe toda, né? Então nós vamos todo último sábado do mês, então são todos os cães e os voluntários, inclusive os alunos, né? Porque os alunos têm que cumprir, os alunos que têm bolsa do artigo 170, por exemplo, têm que cumprir 20 horas de trabalho voluntário. Então nós recebemos também para fazer esse tipo de ação. E aí vamos todos, e é uma grande festa a história do asilo, porque os idosos adoram a visita. E eles trazem
as lembranças de que eles também tinham cães em casa, que eles também sentem saudade dos cães que deixaram, né, para trás, enfim. Então é uma condição mais lúdica, mais emocional, uma coisa mais gostosa, assim. Mas a gente faz a visita mensal no asilo também, para ter esse lado, assim, com o objetivo menos específico de tratamento, mas que funciona também perfeito. Psicologicamente funciona bastante. Muito, né? muito bom, muito interessante. Agora, professora, vocês receberam aí um reforço de voluntários que a senhora havia falado, os pequenos doutores. Inclusive até receberam crachazinhos aí da universidade, né? Credenciando eles a estarem na universidade, né? E a gente vê também, assim, esse aí é um Lulu da Pomerânia, né? Não precisa ser só cachorros grandes, labradores, né? Então tem os cachorros menores também podem participar disso. Na verdade, assim, não existe nenhuma limitação em relação a tamanho, a raça. Pode ser um cão que é um vira-lata, por exemplo, não tem problema nenhum de trabalhar. O que eles precisam é ser muito dóceis, estarem castrados. E passarem pela avaliação do adestrador, né? Então, na verdade, a gente acaba utilizando cães maiores porque quando a gente usa, principalmente na questão das terapias, a questão do cão maior facilita algumas coisas, né? Então, por exemplo, vou levar o cão para passear ou fazer a escovação. Você imagina ali, claro que eu poderia ter colocado o Lulu da Pomerânia em cima do colo do paciente, como você viu na imagem ali, se fosse um cachorro pequeno. Mas um cão grande, ele permite melhor essa coisa da amplitude do movimento com a escovação, o desequilíbrio. Nós já tivemos, por exemplo, pacientes que estavam recém colocando a prótese e a gente fazia ele sair para caminhar com o cão na rua, né, no ambiente externo da clínica, que como o cão não é um objeto como um andador que você que manipula, o cão ele vai buscar, procurar farejar o que está em volta, ele automaticamente provoca um desequilíbrio, que é o que o fisioterapeuta efetivamente quer para essa coisa da disposição do peso sobre a prótese. E um cão pequeno, esse tipo de coisa não acontece. Então a gente costuma buscar o cão certo para o tipo de terapia que a gente efetivamente está fazendo. Mas não existe um pré-requisito que só cães, labradores ou goldens ou grandes podem participar. Na verdade, todos podem. Todos são bem-vindos. Só para encerrar, como que a pessoa que tem aquele cãozinho de estimação pode fazer para ser um voluntário? Então, nós a cada 3 meses chamamos para uma palestra para explicar o trabalho e nós temos página no Facebook, que é a Associação Pequenos Doutores. Temos o site pequenosdoutores.com.br e nas clínicas também tem os contatos, né, da gente aqui na universidade, sempre tem como entrar em contato com a gente para poder se juntar a essa equipe aí que tem trazido benefício para bastante gente que tem tido contato conosco aí. Tá certo, parabéns pelo trabalho, professora. Muito obrigado aí pela presença aqui. Obrigado, Luana, também. Parabéns aí. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar conversando com vocês aí. Beleza, um trabalho bem bacana aí que serve a toda a comunidade. O Pernambuco Vale fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.